Olá, galerinha. Aqui é a professora de artes Débora. Se liga que a aula de hoje é qual é a comemoração da Páscoa. Então, a gente está falando sobre a Páscoa e a Páscoa é uma das mais importantes festividades do calendário cristão. Essa data se iniciou com os judeus, que ela tinha um sentido de comemorar a saída do povo hebreu do Egito, com Moisés, com as 10 pragas, e depois ela foi ressignificada após a crucificação de Cristo, porque no período em que Cristo morreu, foi justamente no período da Páscoa. Então essa data entrou no calendário cristão para comemorar o sentido da a ressurreição, né? E como ele se doou para nós como cordeiro e sacrifício, para que a gente pudesse nos tornarmos filhos de Deus, tá bom? Então, aqui a gente está falando sobre a comemoração, né? A Páscoa é uma celebração de data móvel, ela é comemorada no primeiro dia no primeiro domingo depois da lua cheia e a partir do dia 22 de março, que pode ocorrer entre o dia 22 de março ou o dia 25 de abril, que é exatamente 47 dias após o carnaval. Como eu disse, a Páscoa no início ela era judaica, depois ela passou a ser ressignificado com a morte de Cristo. Então, assim, nessa época da Páscoa dos judeus, eles passam por aquele momento da libertação do Egito. Além de ser essa questão da libertação deles também, tem assim um significado muito forte. Primeiro, Deus através de Moisés falou, Faraó libertava, depois voltava atrás, libertava, voltava atrás, e Deus foi mandando as pragas até chegar à 10ª. A 10ª praga falava sobre a morte do primogênito, que Faraó não levou fé. Então, assim, Deus falou com Moisés, para que Moisés avisasse a família dos hebreus para que matassem um cordeiro e o sangue do cordeiro colocasse na porta para avisar que ali o anjo da morte não ia poder entrar. Então, o anjo da morte naquela noite passou por todo o Egito e aonde tinha o sangue do cordeiro ele não entrou, mas entrou na casa de todos os egípcios, porque essa informação justamente aqui não foi dada para eles com esse propósito. Então, a primeira coisa é a Páscoa, no sentido da palavra em hebraico, ela significa passar. Então, eles já comemoram essa passagem do anjo, sem que tocasse nas famílias, né? Então, isso aí já é um motivo. A outra questão da passagem é o lance da passagem deles através do Mar Vermelho, né? Porque mesmo assim, depois que morreu o primogênito do faraó e ele libertou os escravos, depois de um tempo ele se arrependeu. E eles chegaram ao momento em que eles tinham o Mar Vermelho à frente e tinha a galera do faraó atrás, os soldados. Então não tinha para onde ir. Então Deus fez Moisés abrir o Mar Vermelho e atravessar. Então ainda tem essa passagem que eles fizeram e a passagem também de pessoas escravizadas, de anos de escravidão, para a liberdade. Agora eles eram homens livres. Então tudo isso é muito significativo para o povo judeu. Então eles comemoram durante uma semana inteira. A gente diz que é uma semana, mas na verdade a gente comemora o final de semana, né? A gente comemora a quinta-feira, que foi quando Cristo chegou na cidade de Belém, na mulinha, que foi ovacionada, aquele negócio todo. A gente comemora a sexta-feira, que foi o dia da Santa Ceia. A gente comemora e foi quando ele foi crucificado. O sábado, que é o sábado de Aleluia, onde o pessoal malha o Judas e tudo, né? E no domingo, que é a ressurreição. Então a gente comemora o final de semana, na verdade. Então o cordeiro, ele simbolizava antes, assim, tem vários símbolos que fazem parte dessa comemoração. E o cordeiro é uma delas, porque o cordeiro, no tempo de Moisés, ele era dado em sacrifício a Deus, né? Porque a maioria deles eram pastores e tinha as suas criações e tudo, e o cordeiro, ele era
dado a Deus em sacrifício. Quando foi a época de Cristo, Cristo foi o nosso cordeiro. Então ele foi feito em sacrifício para que a gente fosse liberto. Então ele tem assim mais ou menos o mesmo conceito daquele da Páscoa, né? De você ser liberto da escravidão do pecado, o lance do cordeiro. Então é tudo muito próximo. Então essa é a comemoração que nós temos hoje, a questão da ressurreição de Cristo e todo esse lance aí da libertação, né? Uma vez liberto da escravidão, outra vez liberto do pecado. Vamos lá. O nome Páscoa permanece, pois um pouco antes de ser crucificado, há registro que Jesus comemorou a data religiosa com os seus discípulos, que foi durante a Santa Ceia. Apesar de sua derivação da comemoração judaica, o sentido de Páscoa cristã é diferente, pois relembra os atos da crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo é um dos pilares da fé cristã, e por isso a Páscoa é uma festividade tão importante para os cristãos. Dentro da tradição cristã, Cristo é enxergado como Cordeiro de Deus, que foi enviado com a missão de se oferecer em sacrifício para salvar a humanidade dos pecados. Após ter sido crucificado e morto, Cristo ressuscitou após 3 dias. Então, todos esses eventos teriam supostamente ocorrido durante a realização da Páscoa judaica, que os judeus comemoram em 7 dias, e criou-se um paralelo entre as duas comemorações. Beleza? Essa atividade é bem simples. Você vai escolher um dos símbolos da Páscoa, que nós temos vários, né? Você tem a Páscoa, o coelho, o ovo de Páscoa, a cruz, a taça de vinho e o pão, né? Que é da ceia, que significa ceia. Tem o cordeiro. Então, você vai pegar e vai uma folha, pode ser de revista, uma folha colorida, porque é esse colorido que vai ajudar no seu trabalho. Eu peguei esse aqui, é um panfleto de loja que jogaram aqui em casa. Então eu peguei esse panfleto, que é colorido, né? Então se não tiver revista pode usar um panfleto desse. Recortei uma taça e recortei o pão. Você vai botar, pode ser na própria atividade ou pode ser numa outra folha, quem não for imprimir pode fazer. E com bombril você vai do centro pro final da folha. E você vai arrastando a cor. Ó, tá vendo? Ele não vai ficar amarelo, forte. Vou tirar aqui um pouquinho. Porque, na verdade, você tá arrastando a cor da folha, né? Então, não é uma pintura. Você vai trazer o contorno. Então, olha. Do centro pro final. Como eu tô fazendo amarelo, ele vai ficar mais clarinho. Mas olha aqui que bacana. O pãozinho também. Ó, você vê que até fica gasto. Porque eu tô trazendo aqui toda a cor da folha pra fora. Pronto. Olha aí. Bacana? Tá, você escolhe o símbolo que você for usar, recorta o contorno e trabalha nele, tá bom? Não faça esse, que esse é o meu, faça o seu. Um beijo, um queijo e até a próxima.